Oi, galerinha. Vão entrando. Boa noite. Boa noite, queridos. Vamos entrando. Meus amados. Amo, amo, amo. Também, boa noite, boa noite. Tudo bem? Saudade de vocês, né? Saudade de fazer Periscope. Se bem que a gente teve um Periscope aí na semana passada bem longo, né? Com aquele aulão que a gente teve solidário lá no portal F3, foi muito legal. E aí os meus monitores ficaram à frente aí de disponibilizar pelo Periscope a aula. Boa noite. Por que não vem para Salvador? Amados, eu vou qualquer dia. É porque a gente tem muitos lugares para ir, aí tem que fazer uma divisão com a equipe. Né? Então dessa vez, no dia 19, no Gabaritando, eu vou para João Pessoa e vou para Recife. Salvador, dessa vez eu não vou, mas pode deixar que eu vou, tá bom? Tá legal? Boa noite, boa noite. Oi, Leandro. Necessito destas aulas? Então ótimo, vamos ficar juntos. Leandro, meu monitor, apareceu por aí. Poxa, amada, não fica triste, não dá pra ir em todos os lugares agora. Eu sei que o pessoal que tá por aqui é o pessoal que vai fazer o exame de ordem, acredito que o pessoal que vai fazer o exame de ordem, acredito que seja a maioria, né? Mas a gente também eu tenho muitos alunos focados em concursos públicos já, tribunais, o pessoal vem estudando comigo direto, TRE, TRF, pessoal da defensoria também, né? Então todos que estão aí, né? Mas eu sei que o pessoal da ordem tá com o coraçãozinho um pouquinho apertado, porque a prova tá chegando, né? E aí, de olho nos nossos eventos do portal F3, né? Que é o Gabaritando, agora é dia 19. E no dia 26 a gente tem o Papo Final. São eventos maravilhosos. Não deixem de assistir aqueles que vão fazer o exame de ordem, porque é um diferencial muito grande. Quem assiste sabe o que é participar dos eventos do portal F3 na véspera aí da prova da primeira fase, né? É verdade, a nossa família Portal F3 é maravilhosa mesmo. É uma honra para mim, um orgulho fazer parte desse corpo docente. É um orgulho ter sido convidada pelo Pedro para ingressar aí nesse corpo docente, ficar à frente das aulas de Direito Administrativo, né? Na verdade, eu sou a professora titular de Direito Administrativo do exame de ordem, tanto a primeira quanto a segunda fase. Segunda fase de Direito Administrativo maravilhosa, tranquilinha, muito legal. Vamos acabar com essa ideia que Direito Administrativo é difícil. Eu tenho provado isso para vocês. A gente fazendo um trabalho sério, né, com a didática necessária, é capaz, todo mundo é capaz de pelo menos abrir o coração para receber o direito administrativo de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente vem às vezes da graduação com aquela sensação de que é tudo tão difícil, tão complicado, tão embolado, que está muito longe do nosso dia a dia. Hoje em dia nem tanto, mas muito longe do nosso dia a dia, né? E aí eu vou tentando desmistificar isso, né? Convidem os seguidores, isso aí, convidem seus seguidores, coraçãozinho na tela. Vamos bater um papo legal aí essa noite, vamos dar algumas dicas, tá? A ideia hoje, pessoal, não é eu sentar aqui e ficar 2 horas dando aula de um tema, tá? Vamos tornar o tempo que a gente tem nesse bate-papo agora de noite, depois de um dia todo de trabalho, de estudo, uma coisa leve, dicas Natal. Olha, eu sou louca para conhecer Natal, sabia? Um sonho que eu tenho. Qualquer dia eu apareço aí, ou para passear ou para dar aula, tá bom? Então hoje a gente vai bater um papo, a gente vai falar, a Odete Medawar, ela é um clássico dentro do direito administrativo. Jamais vou dizer para você que ela não é uma boa doutrinadora. Não é a doutrinadora que eu sigo, tá? Assim, é claro que a gente sabe quem é a Odete Medawar, a gente fala sobre ela, mas não é hoje a doutrina que eu indicaria como um livro que eu acho que é muito completo de direito administrativo. Hoje eu indico o livro do professor Rafael Oliveira, que é a PGM aqui no Rio de Janeiro, que é o meu grande mestre, eternamente meu mestre, né? E o livro dele é muito completo, muito, tá? É a doutrina de direito administrativo que eu indico. Mas, pessoal, a gente sabe que depende muito do concurso que a gente vai fazer, né? E aí é um outro papo numa outra situação, tá bom?
Ah, dicas do TRF, Consulplan. Ó, quem vai fazer TRF para a segunda região, que a banca aparentemente é a Consulplan, estamos aí aguardando. Vou para Aracaju. Ah, eu quero ir para o Brasil inteiro, meu amor. Se o direito administrativo me levar, eu tô indo para todos os cantos. Bom demais, né? Mas olha, o pessoal que vai fazer TRF, segunda região, que eu já tô dando aula direto para essa galera online, sim, com certeza, exame de ordem focados. Espera aí que eu já vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa dica. Deixa eu só responder a questão da Consulplan. A Consulplan é uma banca muito tranquila, pelo menos em direito administrativo. Eu analisei as provas, as últimas provas da Consulplan, e vocês não precisam ficar preocupados. Mas as dicas que eu vou dar, amados, prestem atenção. As dicas que eu vou dar de direito administrativo, os temas que eu pensei em trabalhar, são dicas que vão atender o pessoal do exame de ordem, que vai fazer a prova agora no dia 27 de novembro, né? Eu vou trabalhar temas de grande relevância para a nossa prova, mas são dicas que o pessoal que já ultrapassou essa fase ou que não quis fazer e vai fazer um concurso onde não precisa, né, da prática forense, também vai aproveitar essas dicas. Tá bom? Então, assim, são dicas de direito administrativo focadas aí no exame de ordem. Focadas no exame de ordem, que vai acontecer agora no dia 27, né? A gente tá aí nessa reta final com vários eventos, mas a gente também vai... o que eu vou falar serve pro pessoal que vai fazer concurso público. Carreiras jurídicas, que vai fazer um provão com provas objetivas, questões objetivas, galera de tribunais, TRE, TRF, como eu tô à frente aí de várias turmas. Então todo mundo vai se beneficiar com essas dicas hoje. Vamos ver, né, se vem uma dica salvadora, né? Teve uma pessoa... Oi, Tatá! Teve uma... Tatá não, essa foi o Leandro, né? Esse foi o Leandro que mandou, que a Tatá pediu botou aí os meus contatos, né? Periscope, segunda fase de ADM, a nossa página, no Facebook, também professora Cláudia Molinari, enfim. Essas dicas que a gente vai trabalhar vai ajudar todo mundo. E eu sempre peço, né? Eu sempre digo assim, ó, tomara que eu, na hora de selecionar os temas e dentro dos temas escolher aquele ponto que eu vou bater um papo com os meus alunos, que eu receba assim, né, uma influência de Deus, digamos. Fala sobre isso, minha filha. Fala sobre aquilo, minha filha. Vocês que são os melhores, eu amo todos vocês. Coração tá pouquinho, acho que o pessoal não me tem como amada mais não, sabe? Acho que me abandonaram no tal do amada, porque eu tô vendo pouquíssimo coração aí. Vamos começar a conversar? Bom, sempre que a gente chega numa reta final assim, que a gente tá pertinho da prova, eu fico sempre pensando e tentando analisar as últimas provas e vendo o que o examinador já pediu, o que ele não pede há algum tempo, o que ele gosta muito de pedir, mas também não vamos ficar só naquilo que ele fica, que a gente sabe que ele gosta muito, porque ele sabe que a gente está de olho na preferência dele, mas me preocupa muito temas que ele bota e depois ele fica um tempinho sem colocar e depois ele volta de novo com aquele tema, porque aí nesse tempo que ele não cobra, o aluno tem a tendência de se afastar um pouquinho. Então, eu vou falar de algumas coisas que não vêm caindo nas últimas provas, mas que já caíram na nossa prova da primeira fase e que são temas importantíssimos para o pessoal de concurso público, de uma certa forma. E, claro, não vou deixar de falar de alguma coisa sobre licitação, não vou deixar de falar alguma coisa sobre responsabilidade civil, que são temas que são básicos e sempre muito importantes. Mas eu vou começar a conversar com você sobre uma pessoa que está lá na administração pública indireta, na verdade uma espécie de autarquia. Eu quero conversar sobre agências reguladoras. Eu vou pedir a vocês, meus amados, que segurem um pouquinho agora as mensagens para a gente não correr o risco, tá? Beijos, beijos! Eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho a mensagem para não... Porque eu tenho medo de cair aí a live, tá chovendo, o tempo não tá legal, o sinal às vezes pode ficar ruim, enfim. Essas coisas que acontecem aí externas. Então, olha só, eu vou falar de agência reguladora. O que você precisa levar para a prova da ordem e provas também objetivas, concursos, outros concursos, tipo a Anvisa, isso aí. O que a gente precisa saber, Davi, em relação à agência reguladora? Segura um pouquinho as mensagens. Olha, vamos lá. A gente precisa lembrar que a agência reguladora, ela foi criada com um propósito.
A agência reguladora, ela vem na década de 90 pra gente. Ela vem no período de desestatização, um período em que o Estado começa a delegar muitas das suas atividades, ele começa a tirar de cima dele uma série de atividades e começa a delegar, visando aí uma maior eficiência, também porque ele não tem grana para tudo que ele precisa fazer, uma série de motivos, que não vem ao caso agora. Mas esse período de desestatização, década de 90, é marcado pelo surgimento das agências reguladoras. Você precisa saber quem são elas. As agências reguladoras e por que elas foram criadas. As agências reguladoras são autarquias especiais, porque elas não se submetem a um regime jurídico comum das demais entidades, por exemplo, outras autarquias. Elas então são chamadas de autarquias especiais, porque elas se submetem a um regime jurídico diferenciado. Ela possui características que uma outra autarquia ordinária não vai apresentar. E ela vem com a ideia, ela é criada com a ideia de ficar à frente da regulação da prestação de serviços públicos por pessoas do âmbito privado. Por isso, o período da desestatização é tão importante na criação das agências reguladoras, no momento que elas surgem, na década de 90, mas também a questão de fiscalização de uma atividade econômica. Então, a gente tem, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, quanto à prestação de serviços, a gente tem a ANP, a gente tem a Ancine à frente aí, já preocupada com a questão de exploração de um bem econômico. Veja que as nossas agências reguladoras, elas são monossetoriais, uma para cada setor, porque isso traz uma maior eficiência para elas. Mas vamos lá. Existem algumas características das agências reguladoras que são cobradas em prova com a maior tranquilidade. Inclusive, já foi questão da nossa prova da primeira fase, no exame de ordem, há exames atrás. E vira aí, mexe, a Anvisa também é uma agência reguladora voltada aí para vigilância sanitária, tá? E já foi uma questão de prova nossa e cai muito em concurso. E já tem tempo que a FGV, por exemplo, não cobra para o exame de ordem. Então fiquem atentos ao que eu vou falar. Segura a mensagem que isso é importantíssimo para a prova. A agência reguladora, essa autarquia especial, ela tem uma característica que a gente vai trabalhar dentro da chamada autonomia normativa. O chamado poder regulamentar técnico. Olha que interessante. A lei que cria esta agência reguladora dá a ela, delega para a agência reguladora o chamado poder regulamentar técnico. Preste bem atenção que esse poder regulamentar, ele é técnico. Essa agência reguladora, então, ela terá a capacidade, o poder, melhor dizendo, de editar normas de cunho técnico por meio de atos administrativos. Veja, por meio de atos administrativos, essa agência reguladora, essa autarquia especial, ela vai editar normas de cunho técnico. E só pode ser de cunho técnico. E é por meio de atos. Por quê? Porque ela não vai fazer por lei, senão ela vai invadir a competência do legislativo e não é essa a ideia. A ideia aqui é de deslegalização, delegificação. A ideia é colocar na mão dessa agência reguladora, que deve conter pessoas com expertise naquele assunto, a possibilidade, a capacidade de editar normas de cunho técnico. Todo mundo já deve ter ouvido falar na resolução da Anatel, na resolução da Anvisa, na resolução da ANEEL. Resolução é um ato administrativo. Um ato administrativo que vem com cunho normativo, mais uma norma de cunho técnico. Apenas isso. Mas, professora, por que não deixa o legislativo fazer isso? Porque ele não tem expertise para isso, meu amor. O legislativo ele não teria capacidade técnica para traçar regras, normas de regulação, de funcionamento desses setores, onde é preciso eu ter pessoas que dominem o assunto. Essa é a ideia, é a despolitização, é a deslegalização, é transferir essa regulamentação para a mão da agência reguladora que domina o assunto, que tem expertise no assunto, ou pelo menos deveria. Então essa autonomia normativa, esse poder regulamentar técnico é uma característica da
agência reguladora. Ato normativo é uma espécie de ato administrativo, onde você tem um cunho geral e abstrato, certo? Seguindo. Uma outra característica das agências reguladoras. Aí eu saio da autonomia normativa e vou para a autonomia administrativa. Fiquem atentos, porque dentro dessa autonomia administrativa eu vou falar de 2 itens, tudo bem? Então eu estou dentro da autonomia administrativa dessa agência reguladora e eu vou falar de 2 itens. Dentro dessa autonomia administrativa tem um ponto que cai demais em prova, é figurinha repetida. Os dirigentes de uma agência reguladora, veja, não é qualquer cargo em comissão, tá entendendo? Eu tô falando de um dirigente, de um presidente, de um cargo de direção. Esse que tem o cargo de direção, que é o dirigente de uma agência reguladora, não cabe a chamada exoneração ad nutum. Prof, o que é mesmo uma exoneração ad nutum? É exoneração sem motivação. E por que não cabe essa exoneração ad nutum, prof? Porque o artigo 9º da Lei 9986 de 2000, artigo 9º da Lei 9986 de 2000, que é uma lei muito importante, normalmente é muito cobrada quando a gente tem provas para a Ancine, para a Anvisa, porque é a lei que trata do regime de pessoal na parte de recursos humanos das agências reguladoras. Esse artigo 9º da Lei 9986 de 2000 vai te dizer que o dirigente só vai perder o seu mandato por renúncia, por PAD, onde é garantido ampla defesa e contraditório, e também, ou então, melhor dizendo, por decisão judicial transitada em julgado. Então vamos lá? Não cabe exoneração ad nutum de um dirigente de uma agência reguladora, pois ele só perde o seu mandato. Valeu, Leandro. Ele só perde o seu mandato por renúncia, PAD, com ampla defesa e contraditório, ou decisão judicial transitada em julgado. E, detalhe, amados, vamos aprofundar um pouquinho mais. O mandato, ele é fixo no tempo que a lei da agência reguladora determina. E esse mandato, ele não precisa ser o mesmo mandato do chefe do executivo que nomeou esse dirigente de uma agência reguladora. Porque, vamos lá, as agências reguladoras no âmbito federal são nomeadas pelo presidente da República, tem que passar pela sabatina do Senado, para que então ele seja nomeado um dirigente. Esse mandato fixo do dirigente da agência reguladora, que a lei da agência reguladora vai dizer qual é o tempo, não precisa ser o mesmo tempo de mandato que o chefe do executivo que o nomeou. O Celso Antônio reclama disso, que isso fere o princípio republicano, que tem, de uma certa forma, é a continuação de um governo de forma velada, mas a gente sabe que isso não é majoritário. A gente respeita, é um grande doutrinador, mas não é majoritário por uma série de explicações, e aí é já para uma prova mais profunda, e não para uma prova objetiva, digamos uma prova discursiva. Mas isso você precisa saber, amor. Amados, precisam saber que não cabe exoneração ad nutum, só renúncia, PAD ou decisão judicial transitável em julgado. Dentro ainda de autonomia administrativa, a gente tem a atividade judicante da agência reguladora. O que é a atividade judicante da agência reguladora? E o que isso tem de importante? O que tem de importante, amados, é que, em regra, não é possível a interposição do chamado recurso hierárquico impróprio das decisões de uma agência reguladora para alguém respectivo que esteja vinculado a ela lá no âmbito da administração pública direta. Ou seja, a decisão de uma Anatel, por exemplo, não poderia ser levada ao crivo da presidência da República, não poderia ser levada para a União, não poderia ser levada para o Ministério Supervisor, porque não existe hierarquia entre essas pessoas. A palavra da agência reguladora é a última dentro do âmbito administrativo, ela tem uma atividade judicante. É claro, né, amados, que essa decisão pode ser levada ao crivo do judiciário quando houver uma ilegalidade. Mas eu estou falando dentro de uma esfera administrativa. Ela desempenha uma atividade judicante, o que, em regra, afasta a possibilidade da interposição de um recurso hierárquico impróprio. E devemos lembrar que a regra
da utilização do recurso hierárquico impróprio. O adjetivo impróprio é justamente para marcar que eu estou podendo utilizar um recurso hierárquico onde não existe hierarquia. É preciso previsão legal. A regra é essa. A gente tem até ressalvas que eu faria para uma prova da AGU, por exemplo, tendo em vista um parecer vinculante da AGU. Mas isso não vai ser cobrado no teu exame de ordem, não vai ter que ser cobrado na tua prova de tribunais. Para quem tem curiosidade, o parecer da AGU, que fala da possibilidade de um recurso hierárquico impróprio, mesmo sem previsão legal, é o parecer 051 da AGU, mas que para sua prova de domingo, dia 27, eu repito, não vai cobrar. Para sua prova de tribunal também não vai cobrar, certo? Isso é um pouco mais à frente na sua vida, caso você opte em buscar aí a advocacia pública. Tá bom? Então, agência reguladora, o que eu preciso guardar? Autonomia normativa, o poder regulamentar técnico, ela pode editar normas de cunho técnico apenas, através de atos administrativos, resoluções. Autonomia administrativa marcada pela estabilidade reforçada dos seus dirigentes, pois não cabe exoneração ad nunto dos seus dirigentes, só perdem por renúncia, PAD, ampla defesa e contraditório. Foi uma ligação. Mayra, por favor, liga pra vovó, vê se tá tudo bem, que ela tá tentando me ligar e eu não posso falar. Desculpa, tá? É porque foi minha mãezinha que mandou aí, fez uma ligação, e como ela é muito idosa, ela mora aqui no meu prédio mesmo, mas não dá pra atender, eu vou pedir a minha filha pra verificar o que tá acontecendo. Só isso. Vamos voltando? E aí, autonomia administrativa, essa questão da estabilidade reforçada dos dirigentes, e a atividade judicante, impedindo aí, em regra, a interposição de um recurso hierárquico impróprio. Fechado? Bom, saindo de agência reguladora, eu queria conversar com você sobre consórcios públicos. Podemos falar sobre isso um pouquinho? Essa lei de consórcios públicos está batendo na minha cabeça. Consórcio público é a chamada gestão associada, é a união de pessoas federativas, pessoas públicas. E a gente tem uma lei que fala, nosso segundo tema agora é consórcios públicos. O primeiro tema foi agência reguladora e agora a gente está falando de consórcios públicos. Vou passear um pouquinho pela lei 11.107 de 2005. Atenção, a gente vai trabalhar alguns pontos importantes da lei 11.107 de 2005 para a prova. A banca de vez em quando vai lá e pega um artigo lá da lei 11.107 e pumba, bota na nossa prova. Domingo pode aparecer um desses. E eu tô com essa coisa do consórcio público na cabeça, sabe? Então presta atenção. Consórcio público, então, está delineado na lei 11.107 de 2005, que vem regulamentar o artigo 241 da Constituição. A gente tem algumas formalidades para o chamado consórcio público ser constituído. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que o consórcio público, depois do advento da lei 11.107 de 2005, a lei passou a chamar o consórcio público de contrato. Antes da lei, a gente olhava para o consórcio como se ele fosse um convênio, uma vez que as pessoas estavam se unindo com o mesmo propósito. A maior parte da doutrina, então, dizia que era uma espécie de convênio. Mas depois do advento da lei, depois que a lei surge para regulamentar o assunto, o artigo 3º da lei de consórcios, lei 11.107 de 2005, artigo 3º, diz para mim que o consórcio é um contrato administrativo. Então, a gente tem a contratualização dos consórcios com a chegada da lei 11.107 de 2005. Mas presta atenção o que precisa acontecer para celebrar esse contrato de consórcio. É preciso uma subscrição do protocolo de intenções. Então, aqueles entes federados que pretendem consorciar, eles devem subscrever o chamado protocolo de intenções. Ai, professora, pelo amor de Deus, o que é protocolo de intenções? Nada demais. É uma minuta do contrato. Então, União, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro pretendem se consorciar. O que eles têm que fazer primeiro?
eles têm que se subscrever o chamado protocolo de intenções. Esse protocolo de intenções nada mais é do que a minuta do contrato. É como se eles estivessem se comprometendo com algo que vai vir futuramente, que é a assinatura do contrato de consórcio. O artigo 4º da lei é um artigo importante porque traz as cláusulas essenciais desse contrato de consórcios. A gente sabe que quando a gente fala de contrato, a gente tem as leis que sempre tem um artigo que fala daquelas cláusulas essenciais que não podem faltar. Ok, no contrato de consórcio eu tenho as chamadas cláusulas essenciais. Na verdade, essas cláusulas já vão participar aí do protocolo de intenções que vai dar ensejo aí a um futuro contrato de consórcio. O artigo 4º, então, ele é, de uma certa forma, ele tem a sua importância, uma vez que ele traz as cláusulas essenciais que precisam estar previstas aí na celebração desse contrato, ainda que seja dentro de um protocolo de intenções que ao final vai ser celebrado o contrato. Outro ponto importantíssimo, esse pode cair em prova tranquilamente. Precisa de uma autorização legislativa para a celebração desse contrato de consórcio. Como assim, professor? Sabe por quê? O protocolo de intenções que os entes consorciados assinaram para poder depois à frente, futuramente assinar o contrato de consórcio, esse protocolo de intenções, que é a minuta do contrato, ele precisa ser ratificado por lei, pela lei, de cada ente que pretende se consorciar. Então vamos ao exemplo. União, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro querem se consorciar, subscrevem, lá vão subscrever o protocolo de intenções. Esse protocolo de intenções, então, tem que ser ratificado pela Casa Legislativa, pelas Casas Legislativas União, pela Casa Legislativa do Estado, pela Casa Legislativa do município, por lei de cada ente consorciado. É uma ratificação do protocolo de intenções por lei. Então, a doutrina diz, precisa de autorização legislativa. E eu quero que você marque o artigo 5º da Lei de Consórcios para isso. O artigo 5º da Lei de Consórcios fala da necessidade da ratificação do protocolo de intenções por lei de cada ente que pretende se consorciar. Cuidado apenas com a ressalva que vem no parágrafo 4º do artigo 5º. Então, faça a leitura do artigo 5º caput e a ressalva do parágrafo 4º do artigo 5º. Tá certo? Ok. Ratificou o protocolo de intenções. Beleza. Depois dessa ratificação do protocolo de intenções pela lei de cada ente consorciado, os entes assinarão o contrato de consórcio. Isso tudo está no artigo 5º. O artigo 5º ele se preocupa em falar dessa formalidade para instituir o consórcio. Boa noite, amados. Que é subscrever o protocolo de intenções, ratificar por lei de ratificação por lei de cada ente consorciado e depois disso, após a ratificação por lei de cada ente, aí eles vão assinar o contrato de consórcio. Isso é importantíssimo para a prova. Isso é uma formalidade para instituir o consórcio. E que se você não perceber e a banca botar na prova, você vai cair. Então, cuidado com o artigo 5º da Lei 11.107 de 2005. Tem uma outra situação na lei que essa já caiu uma vez na nossa prova e normalmente em concurso público é o que mais cai e pode cair na OAB pra gente no domingo. É a chamada personificação desse consórcio público. Bom, os entes que vão se consorciar e que assinam esse contrato de consórcio, eles podem optar, né, em instituir uma pessoa jurídica de direito público ou instituir uma pessoa jurídica de direito privado. E essa opção, amado, já deve constar naquele protocolo de intenções que foi o iniciozinho da vida do contrato de consórcio. Tá certo? Então, quando eu falo de personificação do consórcio, é porque a lei diz para mim que vai ser instituída ou uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Atenção! Eu estou no artigo 6º e vou trabalhar o inciso 1º e o inciso 2º. Inciso 1 e 2 do artigo 6º, que fala dessa ideia de personificação no consórcio. Ou vai ter que ser criada uma pessoa jurídica de direito público, inciso 1, aonde a lei dá o nome para ela, associação pública. Então, o que é uma associação pública? É um consórcio público com personalidade jurídica de direito público. E a lei fala para mim que essa associação pública vai integrar
participar da administração pública indireta de cada ente consorciado. Então eu tenho, por exemplo, um consórcio firmado pela União, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município do Rio de Janeiro. Subscreveram o protocolo de intenções, ratificaram por lei, assinaram o contrato. Tem que personificar. Optaram pela pessoa jurídica de direito público, cujo nome é associação pública. Esta associação pública vai participar da administração pública indireta federal, estadual e municipal. Quando eu falo estadual e municipal, Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro. Essa associação pública, amados, é uma espécie de autarquia, que nos bons livros de doutrina você vai escutar dizer, você vai ler, que trata-se de uma autarquia plurifederativa, porque ela não participa só da administração indireta de um único ente, mas de todos os entes que estão consorciados. Então, a associação pública é um consórcio com personalidade jurídica de direito público, é uma espécie de autarquia e vai integrar a administração pública indireta de cada ente consorciado. Valeu, César, meu querido, meu monitor querido. Mas eu disse para você que também pode, os entes consorciados, eles podem optar em criar, instituir uma pessoa jurídica de direito privado. A lei não dá nome para ela. E nem tampouco fala expressamente que ela vai participar da administração pública indireta dos entes consorciados. Isso fica a cargo da doutrina. A doutrina diz, claro que vai participar. Não se cria uma pessoa jurídica, a administração não cria uma pessoa jurídica e deixa ela solta no mundo. Mas a lei, para a sua prova, literalidade de artigo, quando se fala da opção em instituir com personalidade jurídica de direito privado, a lei não dá nome e não fala expressamente que estará na administração pública indireta. Ok? O que você tem que tomar cuidado para a prova? Vamos lá. Essa pessoa jurídica de direito público, essa associação pública, ela é instituída, ela nasce no momento da vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Repetindo, muita atenção aí, amados, muita atenção. Essa associação pública, que é uma espécie de autarquia, ela é instituída mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Ai, prof, tá complicado. Não, não tá. Respira fundo, bebe água que nem eu vou beber. Preste atenção, vamos fazer uma analogia de algo que você já estudou. A autarquia, ela não nasce com a vigência da lei que está criando. A lei específica não cria a autarquia, não é assim? Traz isso para cá. A associação pública não é uma espécie de autarquia? Então ela será instituída com a vigência das leis que ratificam o protocolo de intenções. Pronto. Agora, se eles optarem por instituir uma pessoa jurídica de direito privado, aí você vai seguir aquela regra que você aprendeu para as estatais. A lei apenas autoriza a criação, lembra? E que deve o executivo registrar os atos constitutivos daquelas pessoas, lembram disso? Ai, hein? Tem que lembrar para a prova, hein? Então é isso, amados. Instituiu no consórcio, resolveu optar por uma pessoa jurídica de direito privado, essa será instituída pelo registro do seu ato constitutivo. Isso está no artigo 6º, inciso 2 da Lei 11.107 de 2005, que você pode combinar, atenção, então eu estou no artigo 6º, inciso 2 da Lei 11.107 de 2005, que você pode combinar com o artigo 45 do Código Civil. Ai, professora, e por que o artigo 45 do Código Civil? Porque é a regra da legislação civil para nascimento da personalidade jurídica no âmbito privado, registro dos atos constitutivos no órgão competente. Tá bom? Então, atenção ao artigo 6º, inciso 1 e 2, da Lei de Consórcios. Para a gente finalizar consórcios, vamos falar do artigo 8º e do artigo 13, tá bom? Artigo 8º e artigo 13. Eu tô esperando isso para nossa prova da ordem, amados. Tô esperando. Nunca caiu. E é importante. Porque dentro desse contrato de consórcio,
eu tenho outros 2 contratos ali dentro. Vamos trabalhar primeiro o artigo 8º, que fala do contrato de rateio. O contrato de rateio, ele vai ser um meio que a administração se utiliza, que os entes consorciados se utilizam para transferir recursos públicos para o consórcio. Lembra do rateio? Ah, vamos fazer um rateio para comprar uma pizza aí de noite, sexta-feira. Vamos fazer uma vaquinha? Cada um dá um tanto. Pega essa brincadeira e traz para cá. Os entes que estão se consorciando, que estão no consórcio, eles precisam repassar recursos financeiros para o consórcio público. E o meio, o instrumento hábil para essa entrega de grana para o consórcio, vamos falar assim, é o contrato de rateio. O artigo 8º precisa ser lido. Agora, cuidado com o seguinte. Obrigada, Leandro. Esse contrato de rateio, lá pelo parágrafo 1º do artigo 8º, ele tem, em regra, o prazo de vigência de 1 ano. Ele poderá até ter um prazo maior, por exemplo, num plano plurianual, porque esse contrato ele está ligado à previsão orçamentária, à lei orçamentária. E aí a gente tem a vigência de 1 ano, em regra. Mas a gente pode ter um contrato de rateio por um tempo maior, ligado a um plano plurianual. Mas não é isso que me preocupa no contrato de rateio, não. O que me preocupa é que existe uma regra no parágrafo 5º do artigo 8º, agora eu estou lá no parágrafo 5º do artigo 8º, que diz para mim que se o ente que vai repassar essa grana para o consórcio, o ente consorciado que passa essa grana para o consórcio, se ele não fizer se isso não estiver dentro da sua previsão orçamentária, dentro da sua dotação orçamentária, ele pode sofrer uma punição dentro do consórcio. Ele pode ser suspenso e depois ele pode ser expulso. Então, atenção ao artigo 8º, parágrafo 5º, que pede uma responsabilidade do ente consorciado na hora dele repassar esse valor para o consórcio. Ele precisa ter isso na sua previsão orçamentária. Senão ele pode sofrer uma punição. Então, cuidado com o parágrafo 5º do artigo 8º. E por fim, ainda dentro desse tema de contrato de rateio, isso pode configurar ato de improbidade. O que, professora? Repassar dinheiro para o consórcio sem ter a previsão orçamentária para isso, sem ter dotação orçamentária para cobrir essa despesa. Artigo 10, inciso 15 da Lei 8429 de 92. Repetindo, essa falta de cuidado com a questão da previsão orçamentária poderá configurar um ato de improbidade previsto no artigo 10, inciso 15 da Lei 8429 de 92. Um ato de improbidade que cause dano ao erário. Fechado? Beleza. Para a gente finalizar consórcio, artigo 13. Vamos lá para o artigo 13 da Lei de Consórcios. Beijo, beijo, beijo. Também te amo. Coração, coração. Deixa eu ver quantos corações. Só isso? Olha só. Tem problema não, hein? Tem problema não. Artigo 13. Contrato de programa. Você viu que o contrato de rateio é o meio utilizado para repassar grana para o consórcio. O contrato de programa, ele vai constituir, ele vai regulamentar as obrigações dos entes para o consórcio. Não. Artigo 13 da Lei 11.107 de 2005. Agora eu estou de novo na Lei 11.107 de 2005, que fala do contrato de consórcios públicos, e eu estou falando do contrato de programa dentro do consórcio público, tá bom? Artigo 13. Aí esse contrato de programa, o que é? Ele vai constituir e regulamentar as obrigações que um ente tem com o outro. União, eu com você com o Estado, com o município e vice-versa. Tá tudo estipulado no contrato de programa. Mas também tem as obrigações dos entes para com o consórcio. Então, na hora de repassar grana, eu vou delinear isso no contrato de rateio. Na hora de estipular obrigações,
no contrato de programa. Então, de olho nesses dois contratos que estão dentro do chamado contrato de consórcios públicos. Tá bom? Artigo 8º e artigo 13, importantíssimos. Saindo do tema consórcios públicos, então falamos de agências reguladoras, falamos mais de consórcios públicos, porque a ideia era essa mesmo. A gente vai falar de responsabilidade objetiva, responsabilidade civil do Estado. É claro que quando a gente fala desse tema, a gente mergulha no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva, essa responsabilidade do Estado, ela está fundamentada em duas teorias. Beijo, amada. Em duas teorias. A teoria do risco administrativo, mas também a gente tem uma outra teoria que talvez poucos saibam ou não atentaram ainda para isso, que é a teoria da repartição dos encargos sociais. Então, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil do Estado, essa responsabilidade objetiva, ela está fundamentada na teoria do risco administrativo e na teoria da repartição dos encargos sociais. Risco administrativo porque a maior parte das tarefas e prerrogativas estão na mão do Estado, que já tem riscos inerentes. E divisão dos encargos sociais é uma ideia que a atividade é sempre em prol de toda a coletividade, e caso uma pessoa só sofra um dano, nada mais justo que esse ônus de ressarcimento por esse dano causado, né, recaia sobre a coletividade. E aí a gente pode ter a ideia do pagamento de indenização sendo pago aí por recursos públicos, e que são recursos que nós contribuímos, né? Créditos tributários ou não compõem esse erário que vai ser utilizado para o ressarcimento. Daí a teoria do risco administrativo e a teoria da divisão ou repartição dos encargos sociais. A gente tem uma outra teoria que pode fundamentar a responsabilidade objetiva, mas não é a regra no nosso ordenamento jurídico, que é a teoria do risco integral. Existe a responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco integral? Existe, mas não é ela que fundamenta a responsabilidade do 37, parágrafo 6º. A teoria do risco integral, o Estado é considerado um garantidor universal. Ele assumiria integralmente o risco de potenciais danos causados aí à coletividade. Só interessa o dano, meu amor, não interessa o nexo causal, você tá entendendo? Aí o negócio vai ficar muito complicado, porque na teoria do risco administrativo eu tenho que ter um nexo de causalidade. A conduta e o dano precisam estar unidos por esse liame, que é o nexo de causalidade. O dano, melhor dizendo, ele tem que poder ser imputado ao Estado. Ele tem que ter sido oriundo de uma conduta administrativa. Mas quando eu estou na teoria do risco integral, eu não tenho a exigência do nexo de causalidade, só se preocupa com o dano. Tanto que a responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco integral não admite as excludentes do nexo causal. Claro que não vai admitir, ela pouco se importa com o nexo causal, ela só se preocupa com o dano. O Estado, dessa forma, está assumindo integralmente o risco de potenciais danos causados à coletividade, oriundos aí de atividades desempenhadas ou fiscalizadas pelo Estado. Não é a nossa regra, mas existe. Fechado? Mas você sabe o que eu quero falar com você de responsabilidade objetiva? E aí a gente já vai caminhando para o finalzinho da nossa live aí. É a responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil, essa responsabilidade objetiva por conduta lícita. Peraí, professora, como assim? Na verdade, quando a gente estuda as condutas dentro desses pressupostos da responsabilidade civil, eu tenho conduta omissiva, comissiva, omissiva com todas as suas controvérsias, lícita e ilícita. É claro que a regra geral é uma conduta ilícita, um descumprimento de um dever legal, gerando um dever acessório de indenização. A gente sabe disso, isso é mole, ninguém discute isso. A ideia seria possível a responsabilidade do Estado por ato lícito? Licitação, eu vou falar depois um pouquinho de licitação, depois disso, bem pouquinho na parte de anulação e revogação. Legal, obrigada por ter lembrado. É possível? Sabe o que acontece? É como se
ilicitude saísse da conduta e viesse para o resultado. É possível sim a responsabilidade do Estado por ato lícito. A doutrina admite. Quando houver, por exemplo, previsão legal. Isso! Fechamento do logradouro. Ah, Leandro, meu aluno da pós de advocacia, meu monitor, um espetáculo, futuro professor de direito administrativo no que depender de mim, César também. Esse ato lícito, ele pode causar um dano e o Estado ser responsável. Pode ser que seja por uma previsão na lei. Mas o que vem caindo em prova não é nem a questão da previsão na lei, não. É a questão de um dano anormal, gerando aí um sacrifício desproporcional ao particular. Exemplo, um ato jurídico que determina o fechamento de uma rua de forma permanente para o tráfego de veículos, de pessoas. E naquela rua existe um posto de gasolina. Meu amor, o dono do posto de gasolina se ferrou, porque ninguém entra, ninguém mais sai naquela rua. Houve um dano anormal, um sacrifício desproporcional para ele. Por isso, o Estado responde. Ainda que a conduta seja lícita, o dano é antijurídico, ou seja, ele não pode suportar esse peso. Uma atividade que era em prol de toda a coletividade recai sobre ele e ele sofre um dano. Então, pode... Teoria do meio-fio, senta e chora, né, Leandro? Ah, tá bom. É verdade. Veja, ele vai ter o direito de indenização. Então, o que a banca pode te perguntar? Que a FGV gosta disso, hein? Atenção. Ela vai te perguntar se é possível a responsabilidade do Estado por ato lícito. É, mas é preciso que você lembre que eu vou falar do ponto que cai na prova. É preciso que o dano seja anormal e desproporcional. Tá bom? Pois é, pode ser. Pode ser. Tá bom? Então, cuidado com isso. E pra gente finalizar mesmo, que eu tinha prometido que eu ia falar alguma coisa de licitação, se eu sair da live sem falar de licitação, vocês pedem o meu pescoço, né? São só algumas dicas. A ideia é voltar semana que vem na reta final antes da OAB, várias vezes com dicasinhas. Vocês querem? Deixa eu ver. Alguém aparece aí dizendo se quer alguma coisa? Ih, ninguém quer, né? Então, beleza. Então, ninguém vai me ver durante a semana na live dando dicas não, né? Tá todo mundo caladinho, ninguém tá querendo então não, né? Então, beleza. Vamos lá. Licitação. Eu quero falar de anulação e revogação na licitação. Vamos lá para o artigo 49 da Lei 8666. Artigo 49. Agora todo mundo apareceu. Sim. Tudo tardio. Mas eu aceito, eu acato, tá bom? Olha aqui. Agora segura, pelo amor de Deus. Segura, senão daqui a pouco isso aqui vai parar, vai congelar e a gente não vai continuar. Segura um pouquinho, eu prometo, tá? Eu prometo. Viu, monitores? Galera quer direto dicas semana que vem aí, tá bom? Vamos lá, a gente vai programar umas coisas legais aí pra vocês. Artigo 49 da Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 93, que fala de anulação e revogação. Você sabe que aquele que é o vencedor na fase de julgamento, ele tem mera expectativa de direito em assinar o contrato. Porque esse procedimento vai ser entregue para a autoridade competente, a comissão de licitação termina o seu trabalho, entrega para a autoridade competente que vai fazer uma avaliação desse procedimento. Se por um acaso esse procedimento tiver alguma ilegalidade, o que a administração deve fazer? Anular o procedimento. Mas ela pode também revogar esse procedimento licitatório, aí é uma faculdade dela, por questão de interesse público, mas atenção, porque aí é que a banca vai. É preciso que seja um fato de relevante interesse público, mas que seja um fato superveniente e tem que ser devidamente justificado. Veja se você percebeu que para ocorrer a revogação na licitação, essa discricionariedade que está na mão da administração, ela fica um pouco mitigada, ela perde um pouco a sua força. Uma vez que a lei diz, pode ocorrer a revogação, desde que seja por um fato superveniente,
relevante interesse público devidamente justificado. E é isso que a banca pede. A banca gosta de fazer graça, vai te perguntar assim, cabe só anulação no procedimento licitatório? Não! Cabe anulação e revogação. Não há necessidade de nenhum pressuposto, nenhum requisito para revogação da licitação. Não! Porque precisa, acabei de te dizer. Está no artigo 49 da lei. O artigo 49, caput, ele é importantíssimo para a prova. Cai demais. Isso, fato superveniente, devidamente justificado, está lá no 49. Certo? Atenção que pelo 49, parágrafo 3º, tem que garantir ampla defesa, contraditório, precisa de motivação. Então a gente está passeando pelos parágrafos do artigo 49. Agora, tem um parágrafo que é muito importante. Eu vou te ensinar uma coisa para a prova. Eu sei bem que as bancas gostam disso. E a FGV, não na prova da ordem, mas num outro concurso que eu fiquei à frente fazendo treinamento, eu vi uma questão da FGV usando, presta atenção, hein? Olha só, o 49 caput, com o parágrafo 1º do 49 e também o 59, parágrafo único. Vamos lá, repetindo. A banca usou o teor do caput do 49, o teor do parágrafo 1º do 49 e o teor do parágrafo único do artigo 59. Monitores, digitem aí pra galera. 49 caput e o seu parágrafo 1º combinado com o 59, parágrafo único. O que acontece? Em regra, a anulação não gera o dever de indenização pela administração. É o que diz o 49, parágrafo 1º. Em regra, a anulação não gera o dever de indenizar para a administração. Salvo... Então, o 49, parágrafo 1º já diz para mim que não tem direito de indenização no caso de anulação. Só que o próprio 49, parágrafo 1º te remete lá para o parágrafo único do 59. Aí que tá o detalhe, né, amor? Tudo parecia estar bem tranquilo, favorável, eis que surge o parágrafo único do 59 e acaba com a minha graça. E diz para mim, salvo quando essa ilegalidade for praticada pela administração pública. Beleza, obrigada. E declarada após a celebração do contrato e a pessoa já prestou um serviço. Ele não teve culpa. Ele não pode ficar sem ser indenizado, sem enriquecimento sem causa da administração. Então, queridos, exatamente como meus monitores colocaram aí para vocês, 49 caput, parágrafo 1º do 49 e o parágrafo único do 59. Tem que estudar no conjuntinho, entendeu? Porque a banca vai mesclar o que está lá, vai dizer que cabe anulação ou revogação, vai falar dos pressupostos da revogação, mas ela vai querer saber se a anulação gera dever de indenizar, se é uma regra absoluta, ou se a gente tem essa ideia de ter alguma situação em que geraria aí a indenização. Beleza? Ok, amados? Bom, por hoje a gente vai finalizando as nossas dicas. Falamos aí de licitação, de consórcios públicos, de responsabilidade civil e de agência reguladora. Para a semana que vem eu entro com outras dicas, porque amanhã eu já estou indo para João Pessoa, para fazer o evento lá em João Pessoa e Recife, né? E para a semana eu já estou aqui no Rio e aí a gente vai entrando na live e vai fazendo dicas. Vamos combinar o seguinte? Vou pedir aos meus monitores para fazer uma postagem aí na nossa página do Face, né? Eu vou postar também, mas eles estão postando muita coisa na minha segunda fase, né? A gente tem uma página da nossa segunda fase, tá aí, ó, o pessoal já tá botando, Facebook, segunda fase de Direito Administrativo, Portal F3, Instagram também. E a gente na página, a gente começou, agora eu tô com uma equipe de monitores e a gente está movimentando bastante a nossa página da segunda fase, a gente está botando textos motivacionais, a gente está botando dicas, né? Quando chegar aí a parte da segunda fase, vai entrar muita coisa de prática da segunda fase. Vou pra Goiânia, ai gente, Teresina, olha, a minha vontade é rodar o Brasil inteiro. Nossa, a minha filha tá gritando de lá, não me abandone, vem pra Manaus. Deixa eu contar uma coisa, vou te contar quem botou pra Manaus, vou contar. A minha filha hoje falou assim pra mim, mãe, eu tenho tanta vontade de conhecer Manaus, fazer aqueles passeios, quem sabe, né? Um dia a gente aparece por aí. Eu, pelo menos para trabalhar, com certeza sei que vou aparecer. Não fui dessa vez porque estava dando aula
ainda para o pessoal da UAB aqui no Rio de Janeiro, estava à frente da turma da FEMPERD também, então eu não tinha como deslocar do Rio de Janeiro para ir para Manaus com o portal, mas foi uma equipe de professores nota 1000, né, para Manaus, para Belém também, e eu tô indo agora para João Pessoa e para Recife, que são os Eliane, né? Tava sempre falando, professora, vem para João Pessoa, vem para João Pessoa. Toda vez que o Pedro ia para João Pessoa, ele falava, Claudinha, eu falo tanto de você, o pessoal tá doido para te conhecer, tão doido para te dar um abraço. Enfim, chegou o nosso momento. Enfim, chegou o nosso momento da gente se encontrar aí. Então, galera de João Pessoa, galera de Recife, prepare as máquinas, prepare o abraço de urso. Sabe como é o abraço de urso? Vou te contar. É aquele abraço que a gente faz com tanta força que ele entra no nosso corpo, penetra a alma e os corações se juntam. E é esse abraço que eu quero dar em você, de João Pessoa e de Recife, no sábado. A galera do Rio de Janeiro eu abraço o tempo todo, eu garro mesmo os meus amados, que a gente está direto com eles aqui, né? Então é mais fácil. Mas eu tenho muita vontade de conhecer todos vocês. É muito legal essas aulas online, porque a gente vai para o Brasil inteiro, né? E aí a gente fica aí nessa amizade e em alguns momentos Deus nos concede a graça da gente se encontrar pessoalmente, poder se abraçar e poder trocar aquele olhar de carinho. E eu tenho que agradecer muitíssimo a Deus todas as emoções que eu vivo na minha profissão. Eu falo sempre isso para todos os alunos, que eu desejo de coração para todos vocês que estão aí em busca, né? Estão no início ainda da carreira, que vão buscar a prova da ordem, aqueles que já passaram na prova da ordem e que estão buscando aí concurso público, que vocês possam viver a mesma plenitude que eu vivo na minha profissão. De coração é o que eu desejo a vocês. Mas eu precisei de muita paciência e de muita persistência, né? Então é isso que eu peço a vocês. Paciência, persistência, compromisso, dedicação, estudo. Estudo. A minha vida mudou através do estudo. A minha filha é a mesma coisa, também é advogada, também estuda. Foi aluna do Pedro, foi aluna da Juliana, foi aluna da galera toda. Ela estuda o tempo inteiro. E ela está galgando o lugar dela no mercado de trabalho. E você vai fazer o mesmo. Se a gente consegue, vocês também podem conseguir. Não pode desmotivar, não pode perder o foco, né? Na hora que o negócio ficar difícil, a fé vai te sustentar, tá bom? A gente está junto com vocês, todos nós. A equipe é maravilhosa do Portal F3. Não se sintam sozinhos, o pessoal que vai fazer o exame de ordem. Pedro é um homem que é de uma solidariedade, de uma humanidade única. O que esse homem faz, juro, ninguém faz. Ele, para mim, é ímpar, ele é singular, ele é exclusivo. Ele não tem outra pessoa que faz. E eu, assim, tenho uma honra imensa de fazer parte dessa equipe e poder, junto com ele, levar esse trabalho para o Brasil inteiro e poder ajudá-los na aprovação. Tá bom? Então a gente hoje fica por aqui. A nossa página, então, da segunda fase, dei uma olhadinha lá, porque eu tô sempre colocando, os meninos estão sempre, a Tatá, o Leandro, o Cé, estão sempre colocando as coisas legais ali na nossa página. Nossa página agora vai começar a bombar. Quem optou por segunda fase de ADM, fica de olho, porque vai ter aula inaugural, né? Onde eu faço aí um apanhado, falando de tudo da segunda fase que é importante. O nosso curso é online, mas é um online diferente. Eu viro e mexo, estou entrando toda semana praticamente, depois das aulas gravadas, eu estou entrando para aula ou ao vivo, ou aulas novas, com correção de simulado, com correção de questões, com correção de peças. Tem sempre revisão final de 2 horas de peças, 2 horas de questões para os meus alunos. Então é um compromisso muito grande, uma dedicação imensa, e eu tô com uma equipe fabulosa, pessoal que domina direito administrativo, fizeram a segunda fase de ADM, foram aprovados, são meus alunos da pós de advocacia pública lá do Portal F3, e a gente está fazendo um time sensacional para levar o melhor de vocês, tá bom? Então, quem for fazer administrativo, fiquem à vontade aí de assistir a aula inaugural e de tudo que vai acontecer aí depois da primeira fase. Mas até a primeira fase a gente está junto com muitas dicas, e aí eu tô juntinho com vocês para ajudar no que for necessário, porque cá para nós, gabaritar 6 de ADM para essa prova, ajuda pra caramba, não é? CO, olha, coach de exame de ordem, apaixonada por vocês também, obrigada pelo carinho que eu recebo de vocês, tá bom? Não, eu não quero obrigar ninguém a nada, tá bom?
a única coisa que eu digo, se você tem vontade de fazer ADM, não tenha medo. É possível a aprovação em direito administrativo. Os meus meninos, Tatá, também sabem disso, tá bom? Não precisa ter medo de ADM, tá? Não precisa. É muito tranquila a nossa prova. E eu faço um trabalho muito bacana, muito forte e de muita atenção aos meus alunos. E o índice de aprovação é muito significativo, tá bom? Não tenha medo. É a única coisa que eu falo pra você. Não tenha medo. Abra seu coração e escolha ADM se você quer escolher. E vem estudar comigo, com certeza você vai ser aprovado. Tá bom? Beijo, amados, e me esperem. Ó, João Pessoa e Recife tô chegando. E pra semana a gente entra com novas dicas aí. Aí vou ver se de repente a gente lança alguma coisa no Face pra vocês falarem de temas que vocês querem que eu fale. Aí a gente vê qual é o tema que tá tendo aí uma chamada maior. E aí a gente vai montando as dicas. Tá bom? A gente vai ficar junto aí essa semana que vai entrar, tá? Beijo, 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 beijo no coração de todos. Tenham uma boa noite. Durmam com Deus, tá bom? Beijo. Obrigada, tá bom? Beijinho. E aí, foi legal? Sim, muito.